Foram 3 horas e meia de tensão. O país inteiro acompanhou desde bem cedo o sequestro de um ônibus com 36 passageiros a bordo na ponte Rio-Niterói. O sequestro terminou com a ação do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, a tropa de elite da PM do Rio. O sequestrador foi morto e os reféns libertados. A pergunta que resta agora é: qual foi, afinal, a motivação do crime? A repórter Beth Lucchesi acompanhou uma entrevista coletiva que terminou agora há pouco e traz para a gente as informações direto do Rio de Janeiro. Beth, boa tarde. Beth. Márcio, a motivação ainda é muito confusa. O que as autoridades disseram nessa entrevista coletiva é que o sequestrador dizia que queria parar o Estado. Além do governador Wilson Witzel, participaram aqui dessa entrevista coletiva delegados e também o secretário de Polícia Militar. O governador começou a entrevista dizendo que não houve erros nessa operação e parabenizou o trabalho da Polícia Militar. O comandante do BOP, tenente-coronel Maurílio Nunes, que esteve à frente dessa operação, disse que o sequestrador tinha instalado armadilhas dentro do ônibus, garrafas de plástico cheias de combustível e ameaçava atear fogo dentro do ônibus. E ele disse também que no momento em que o sequestrador foi baleado, ele estava com um isqueiro nas mãos. O comandante do BOP disse também que a ordem para atirar nesse sequestrador partiu dele mesmo, depois de uma reunião com toda a equipe, mas ele não quis revelar quantos tiros atingiram o sequestrador e nem quantos tiros foram disparados pelo atirador de elite. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações sobre a entrevista coletiva que terminou agora aqui no Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Márcio. Muito bom, Beth, muito obrigado. Agora a gente vai até o local onde tudo aconteceu. O repórter Pedro Figueiredo acompanhou esse caso desde o início e está na ponte, permanece na ponte Rio-Niterói. Pedro, boa tarde. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, como vocês conseguem observar, o trânsito na ponte nesse momento está tendo um tempo de travessia de 28 minutos no sentido Rio. Está tudo engarrafado, 15 minutos a mais do que o tempo normal de travessia. Isso porque, por causa desse sequestro com a ponte fechada, muitos motoristas de Niterói e de São Gonçalo deixaram para atravessar a ponte só agora de tarde. O sequestrador do ônibus foi morto por um atirador de elite. Os 37 passageiros feitos reféns passam bem. Nenhum deles se feriu. Foram 3 horas e meia de cerco. A Polícia Militar disse que o sequestrador se chamava William Augusto da Silva, de 20 anos. Ele se apresentou no ônibus como policial militar, mas, na verdade, era um vigilante. Ele tinha uma arma de brinquedo, uma faca e uma arma de choque. Ele ameaçava incendiar o ônibus com gasolina. O drama dos passageiros e do motorista da As pistas em direção ao Rio ficaram bloqueadas. As primeiras imagens foram do Globocop, quando ainda estava tudo escuro. Policiais cercando nesse momento esse ônibus da empresa que faz a ligação São Gonçalo, Rio de Janeiro, policiais militares e também policiais rodoviários federais. O sequestrador obrigou o motorista do ônibus a parar aqui, bem no meio da ponte Rio-Niterói, um pouco antes das 6 horas da manhã. Foram 4 horas de negociação com os policiais. 36 pessoas, mais o motorista, foram mantidos reféns. Às 6h30, o sequestrador lançou um objeto em chamas. Depois, vimos imagens de fogo. Ele ameaçava incendiar o ônibus com gasolina. Por volta das 7 da manhã, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar assumiu a negociação para tentar chegar a um acordo com o sequestrador. William Augusto da Silva apareceu, desceu do ônibus, ficou na porta e olhou a movimentação. Mas logo depois, entrou de novo. Até às 8 horas da manhã, 6 reféns foram liberados, 2 homens e 4 mulheres. Uma delas desmaiou quando foi libertada. Do mar, um barco dos bombeiros também deu apoio ao cerco. Um atirador de elite do BOP subiu num caminhão dos bombeiros. Com o aumento do cerco, ele ficou com uma visão livre do ônibus. A distância era de mais ou menos 80 metros. O sniper parecia relatar o que estava vendo do alto do caminhão. Os tiros foram disparados às 9h04.
3 horas e meia depois do início do A situação aqui ainda é muito tensa, a gente começa a ouvir alguns barulhos agora. Fachal e Priscila, um barulho muito forte, muito forte. A gente se abaixou aqui agora, um barulho de muitos tiros, gente, muitos tiros mesmo. A gente não sabe o que aconteceu, não se sabe ao certo. A gente vê o pessoal comemorando aqui, muita gente aplaudindo. Agora um policial ali, ele faz um símbolo de comemoração. Ali um policial atirador de elite em cima do caminhão do Corpo dos Bombeiros, ele fez um sinal de comemoração. O que nos leva a crer que o criminoso, enfim, acabou sendo atingido por esses tiros. Essas imagens gravadas pela Record TV mostram o momento em que o criminoso foi atingido. William desceu do ônibus e jogou um casaco para os policiais. Quando voltava para o ônibus, foi baleado. O porta-voz da PM disse que ele estava com uma arma de brinquedo. Todos os reféns deixaram o ônibus sem ferimentos. O governador do Rio, Wilson Witzel, chegou de helicóptero e, ao desembarcar, comemorou com os policiais. Primeira preocupação nossa é salvar os reféns. É rapidamente solucionar o problema, e o que nós assistimos foi um trabalho muito técnico da Polícia Militar. A todo tempo eu fiquei monitorando para fazer o meu trabalho como governador, e a Polícia Militar, usando os atiradores de elite, escolheu a melhor oportunidade para salvar os reféns. A polícia fez a perícia no fim da manhã. Às 10h30, depois de quase 5 horas de interdições, o trânsito foi liberado na Ponte Rio-Niterói.